Olá! É com muita alegria que começamos mais um Por Dentro do Assunto. Muito obrigada por acompanhar nosso programa. Estamos na rede Sentido Comunicação TV, temas diversos relacionados ao mundo das drogas. Hoje, nossa conversa é sobre o combate e prevenção ao uso de drogas. Inscreva-se, toda a programação estará disponível no nosso canal. O Por Dentro do Assunto te convida para um bate-papo. Você pode encaminhar os assuntos que gostaria que fossem abordados aqui através do nosso canal. Não perca! O combate às drogas exige do Estado políticas públicas e medidas protetivas, tais como o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas. Ações voltadas para a prevenção são frequentemente discutidas na sociedade, mas o uso de substâncias psicoativas ainda é uma constante. Qual o remédio? O que fazer? Olá, estamos aqui no Por Dentro do Assunto, no estúdio com a soldado Patrícia, psicóloga e coordenadora do PROERD de Contagem do 18º Batalhão. Tudo bem, Patrícia? Aqui também no estúdio com a gente, o deputado estadual pelo Partido Popular Socialista, Antônio Jorge, médico psiquiatra. Tudo bem, deputado? Tudo bem, bom dia a todos. Muito obrigada. O nosso programa, o nosso tema é sobre as drogas e hoje nós queremos conversar um pouco sobre o combate e a prevenção ao uso de drogas em Minas Gerais e mais especificamente em Contagem. Soldado Patrícia, o PROERD, ele nasceu em 92 no Rio de Janeiro, veio para Belo Horizonte e ele tem 3 divisões do currículo, PROERD infantil, fundamental e para pais e responsáveis. Nós gostaríamos de saber se essa estrutura é seguida em Contagem. Na verdade, o currículo ele está passando por um processo de atualização. Na verdade, a gente hoje, além do o que a gente chama de PROERD Educação Infantil e séries iniciais, nós temos o 5º ano, 7º ano. Estamos desenvolvendo, fazendo uma releitura de um currículo para o ensino médio. Então, a gente também vai ter adaptação desse novo currículo e o para pais. Em Contagem, no 18º Batalhão, porque, na verdade, em Contagem nós temos 2 batalhões. Os 2 batalhões desenvolvem o programa, e os atuais instrutores das unidades, eles trabalham e são atualizados para todos os currículos. Eles desenvolvem todos os currículos. Educação infantil, 5º ano, 7º ano e pais. Só o do ensino médio que a gente ainda está reestruturando um currículo que já existe, mas que está passando por um processo de atualização. Deputado, o senhor foi secretário de Estado de Saúde de 2010 a 2014, esteve ligado o tempo todo às políticas públicas relacionadas ao tema. Nós gostaríamos de saber qual que era a real situação do Estado nessa época e se hoje o Estado dá relevância para o tema. A agenda de álcool e drogas é sempre uma agenda muito relevante para a sociedade. O governador Anastasia tomou isso com uma prioridade, articulou um comitê intersetorial e no âmbito da saúde nos coube a articulação do programa Aliança pela Vida, que talvez tivesse a ponta mais visível no relacionamento com as comunidades terapêuticas. Nós criamos mais de 1000 vagas de tratamento em comunidades terapêuticas, incentivamos através da sociedade civil à época um dispositivo que é muito importante para buscar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que são os consultórios de rua. O programa se chamava Território Aliança. Mas com a mudança de governo, muitas dessas questões elas estão realmente muito fragilizadas, as comunidades terapêuticas estão sem receber há vários meses, o programa Território Aliança ele se encerrou, mas eu não tenho dúvida que essa é uma agenda, muita pressão da opinião pública, muita vocalização, e eu não tenho dúvida que o governo agora vai se haver também com a reestruturação e com a necessidade ou de dar continuidade ou colocar ações que sempre busquem a sinergia com as outras áreas. A agenda, do ponto de vista da resposta para a sociedade, ela é sempre intersetorial, ela precisa contar com a participação das várias áreas do conhecimento, dentro do governo com as várias pastas, para ter um melhor resultado para a sociedade. Mas, enfim,
de tudo que fizemos ainda foi muito pouco, né, pela dimensão, do ponto de vista epidemiológico, econômico, social, desse flagelo que é a questão das drogas, né? Sim. Soldado, nas escolas que o programa está inserido em Contagem, onde vocês puderam, né, no dia a dia, ter mesmo o uso de drogas na realidade da escola, o programa ele era bem aceito? Como que é essa entrada do ProERD na escola? Na verdade, em Contagem, até mesmo em função de outras ações, nós temos uma relação muito estreita com as escolas. Então, a gente faz valer até o objetivo do programa, dessa ação cooperativa entre escola, polícia e família. E as escolas, inclusive, elas a todo tempo, elas encaminham o ofício, né, solicitando a presença de um policial militar, instrutor do ProERD, para ministrar as aulas, né, para as crianças, quer sejam da educação infantil ou do 5º ano. Então, a escola ela tem uma aceitação muito grande e é interessante que os alunos também recebem muito bem a figura do policial militar, ainda que a escola esteja localizada numa área que talvez a incidência, né, do uso e consumo ou do tráfico de drogas tenha um nível mais elevado. Nós temos até por parte das crianças e do jovem uma aceitação e uma diferenciação do papel do policial militar, instrutor do ProERD no ambiente escolar. Sim. Deputado, a Soldado já falou um pouquinho da ação conjunta entre família e escola. Este ano, né, a Assembleia, junto com a Comissão de Prevenção ao Uso de Crack e outras drogas, promoveu o ciclo de debate sobre drogas. E a principal, né, resposta dos participantes e o questionamento era justamente relacionado à ação conjunta entre família, escola e poder público. O senhor pode comentar um pouco desse trabalho? A questão das drogas ela tem uma vinculação com os comportamentos, né, da sociedade, com uma subcultura vigente, né, que tem a ver com o consumo, com as perspectivas do prazer efêmero. São coisas muito complexas do ponto de vista sociológico, mas não há dúvida que a falência de determinados valores, a dissolução do núcleo essencial da família, tudo isso corrobora essas forças, né? Sempre preciso considerar, o fenômeno das drogas é sempre multifatorial, não há um padrão único, não há um tipo psicológico único, é sempre multifatorial, mas concorrem sempre para o fenômeno das drogas esses diversos fatores, aliados às questões relacionadas também ao complexo industrial do tráfico, né? Que é uma indústria poderosa, né? Então nós temos pressão do tráfico, traços comportamentais, traços culturais, e não tenha dúvida que somente a união de esforços vai poder fazer algum grau de enfrentamento a esse fenômeno tão avassalador das drogas. Nós temos desafios de todas as ordens, mas há um uníssono, né, um consenso na resposta, que a prevenção é o caminho. O ciclo de debates ele focou muito essa ideia da prevenção como caminho primordial, e o protagonismo do jovem nessa prevenção. É muito importante, se nós estamos falando de comportamento, mudança de comportamento é uma coisa desafiadora, né? O ProERD é o nosso maior programa de prevenção, mas nós precisamos nos somar ao ProERD com outras estratégias, com novas linguagens, vivemos fenômenos novos do ponto de vista da comunicação, a questão das redes sociais, o imediatismo, a possibilidade de nós nos dirigirmos à sociedade desorganizada através da internet. Então nós temos ainda desafios metodológicos e necessidade de colocar inserir novas metodologias de fato para chegar até o jovem com um discurso de prevenção mais efetivo. Sim, são 3 esferas, né? A prevenção, né? A recuperação também, estão todas ligadas, né? Soldado, o ProERD ele trabalha essa integração entre a família, escola e governo. E para estabelecer essa relação é fácil? Como funciona? Como o seu deputado já até comentou, há um reconhecimento muito grande do programa, né, da efetividade, da eficácia do programa. Inclusive o ProERD é considerado, né, a nossa força de ações primárias no que diz respeito à prevenção primária. Então, assim, há sim, né, essa facilidade, inclusive, da gente poder articular as atividades do ProERD dentro, né, de uma estratégia ali no município. Aí eu falo de Contagem. Contagem, inclusive, a gente tem, recentemente a gente teve uma ação, né, das secretarias municipais de tratar a temática de violência nas escolas, e aí
estava na pauta, né, dessa ação do município, a questão de fortalecer, de apoiar as ações do PROERD, né, no que diz respeito a possibilitar que os militares tenham cada vez mais acesso às escolas e as escolas acolham mais o programa e com isso a gente forme mais crianças, né, leve para elas as informações que, na verdade, o que a gente faz com esse público, né, criança e adolescente? A gente oferece para eles, né, habilidades, estratégias para que eles possam se manter seguros, para que eles tenham responsabilidade sobre os seus comportamentos, né? Então a gente possibilita, mostrando que tanto a criança quanto o adolescente ele tem condição de ser responsável pelos seus comportamentos, né? E que assumindo essa responsabilidade eles possam fazer escolhas saudáveis que os mantenham longe das drogas e por consequência da violência. Sim. E por conta disso, os deputados, né, discutem muito essa relação na Assembleia, mas para que os policiais cheguem nas escolas precisa de um orçamento, não é mesmo? E o orçamento é suficiente? Não, em absoluto. Os nossos orçamentos são muito insuficientes, né? Na saúde, de modo geral, eu acho que a saúde deve ter sempre um protagonismo, né, nessa agenda, nessa política das drogas, mas os orçamentos são muito escassos, há um notório subfinanciamento da saúde no país, né? Em Minas Gerais, no último ano, nós tivemos uma execução orçamentária, já vamos para o final do ano, muito aquém da execução do ano passado. E na questão do PROERD, nós da comissão estamos apresentando agora, vamos votar nas próximas semanas, o orçamento do próximo ano. E nós estamos criando uma atividade PROERD e um orçamento específico. O PROERD, a despeito de ser a maior ação de prevenção que nós temos em Minas, talvez no Brasil, né, em todos os estados, não tem em Minas uma rubrica específica, né, para o seu orçamento, é uma contribuição que a comissão faz na discussão do orçamento. Mas é absolutamente notório que há um subfinanciamento. E essa é uma questão que a sociedade tem que discutir, porque se quer enfrentar o problema verdadeiramente, né, tem muitas ações que nós precisamos partilhar com a sociedade, discutir a temática da descriminalização do usuário, né, que tem que deixar de ser considerado um polo ativo, né, um marginal, um criminoso, e sim um polo passivo, uma vítima, mas principalmente temos que criar uma rede muito robusta, tanto na área de prevenção quanto de tratamento, e isso demanda recursos da sociedade, que estão na mão do governo, mas com decisões da sociedade. Muito obrigada. Para finalizar, soldado, 2,8 milhões de jovens, né, crianças e adolescentes passaram pelo programa. A polícia em Contagem, ela tem algum dado de redução de danos? Na verdade, a polícia em Contagem, e assim, eu acredito que nesse sentido eu vou falar um pouco das ações do Estado, no sentido que a gente tem conhecimento, né, de militares proerdianos que têm passado, né, por cursos acadêmicos e que estão se voltando por pesquisas, né, e aí isso eu acho que valida ainda mais a nossa ação, por pesquisas justamente no sentido de acompanhar, né, aquelas crianças, aqueles adolescentes que passaram pelo programa e quais os efeitos, né, as informações adquiridas do programa trouxeram, né, ao longo da vida. São dados, né, complexos que demandam tempo, talvez por isso que algumas pessoas ainda resistem, né, a defender a prevenção e toda a sua eficácia, porque a prevenção é a longo prazo, ela é um processo contínuo que a gente precisa acompanhar de perto, né? Por isso que lá em Contagem a gente ainda faz parte do núcleo de prevenção ativa, e eu gosto de destacar isso, porque a prevenção ela é ativa, mas ela é um processo, ela não é pontual, né? Então, assim, lá a gente acompanha os nossos alunos, né, acompanha até mesmo, dando continuidade ao trabalho do PROERD, a gente dispõe de outros mecanismos, de outros projetos e de outras ações preventivas também do portfólio da Polícia Militar, de forma a garantir, né, que aquele aprendizado, que aquelas estratégias que nós trouxemos para o interior da escola, elas sejam eficazes e possam promover uma qualidade de vida e uma distância, né, da droga do nosso público jovem. Muito obrigada, soldado Patrícia, muito obrigada, deputado Antônio Jorge. Nós constatamos hoje nesse programa que a prevenção é o principal remédio na luta, né, contra a dependência química, o de crack, o álcool, né?
e outras drogas. Muito obrigada. Nós gostaríamos de agradecer a todos, né, que ficaram aqui com a gente, aos nossos internautas. O Por Dentro do Assunto agradece mais uma vez a participação de cada um. Depois podem mandar a sua sugestão de perguntas e temas para o próximo programa. Tchau, tchau, até mais!